Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para esse domingo, dia 2 de fevereiro, com o principal destaque para esse jogaço entre Arsenal e Manchester City, que provavelmente aqui pode colocar de novo o City numa espécie de briga, né? 41 pontos, se vence vai a 44, se aproxima do Arsenal, mas é óbvio, dificilmente vai conseguir pegar o Liverpool, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente, uma coisa muito insana, que não costuma acontecer no campeonato inglês. Aliás, se a gente buscar nas temporadas passadas, até teve nas duas últimas temporadas o City alcançando e ultrapassando o Arsenal, mas a distância não era tão grande como a gente tem hoje. São 9 pontos de diferença do Liverpool para o Forest e para o time do City são 12 pontos de diferença. Então a situação é mais difícil, principalmente porque o Liverpool ainda tem um jogo a menos, um jogo atrasado por fazer. Mas o City vai comendo pelas beiradas. Falando em City, vou comentar também nesse planejamento o mês insano que vai ter o City em fevereiro, com confrontos pela Liga dos Campeões, aqui na Premier League, só jogaço, tá? Além disso, nós temos Tottenham fora de casa contra o Brentford, jogo dificílimo para o Tottenham, e o United, que se classificou na Europa League, enfrentando o Crystal Palace. Na Espanha, o Barcelona enfrenta o Alavés, cotação de bastante favoritismo aqui do Barcelona. Na Itália, temos Derby della Madonnina novamente, né? Além da Supercopa Italiana, na Arábia Saudita, agora temos Derby della Madonnina no Campeonato Italiano. A Inter de Milão tentando se aproximar do Napoli, enfrenta o Milan como visitante, né? No mesmo estádio, o Milan com uma cotação de 4 e a Inter de Milão com uma cotação de 91. A Juventus, que adora empatar, enfrentando o Empoli dentro de casa, uma cotação de 1,38, e temos o Napoli visitando a equipe da Roma na capital da Itália. E temos Leverkusen e Hoffenheim na Alemanha. Mas claro, o principal jogo do dia está aqui, ó, Botafogo e Flamengo, né? Eu falei muito bem de Arsenal e City, mas esse aqui, para nós brasileiros, é o principal jogo porque marca, de fato, o início da temporada do Brasil, né? Tirando os estaduais, com todo respeito aos estaduais. Botafogo e Flamengo, Botafogo campeão do Brasileirão, grande time do Botafogo, grande campanha e da Libertadores, enfrentando o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, venceu o Galo, Flamengo com uma cotação de 2,25, e esse tipo de jogo da Supercopa do Brasil tem se mostrado um jogo de muita pirotecnia, né? De muitos gols. Vamos ver se vai se repetir. Vamos começar o nosso planejamento às 8h30 da manhã, na Série A italiana, a Juventus enfrentando o Empoli dentro de casa. Juventus que, sinceramente, vou aqui abrir meu coração para vocês, essa temporada não tem me encantado em absolutamente nada. Eu achei que o trabalho do Thiago Motta ia ser muito melhor. É claro, é o início, né? Ainda está no primeira temporada, mas eu imaginava uma Juventus um pouco melhor. A Juventus ainda está ali na 5ª posição, provavelmente deve tentar buscar a vaga direta para a Liga dos Campeões, para a próxima Liga dos Campeões, se classificou para os playoffs, mas é uma Juventus que empata demais. São 13 empates em 22 jogos. Se a gente buscar aqui a campanha da Juventus em casa no PDF de apoio, nos últimos 8 jogos foram 5 empates. Tudo bem, é um time que perde pouco. Se a gente filtrar só os resultados em casa, a Juventus é a única invicta da competição dentro de casa, perdeu fora de casa uma partida só, mas poderia estar somando mais pontos do que essa quantidade de empate todo. O Empoli fora de casa venceu 3 vezes, uma vitória a menos só do que a Juventus em casa, saiu na frente na mesma quantidade, então aqui é o primeiro critério de risco que você tem, o que a gente tem. Um Empoli que é, na maioria das vezes, um time que tem iniciativa, né? Isso é um problema. Falha pouco em marcar fora de casa, mas também falha pouco em sofrer. Então é um time que entrega pelo menos ali um entretenimento, né? Para quem gosta da indústria dos filmes, o Empoli é um grande artista, porque ele entrega realmente um bom entretenimento, falha pouco em marcar e realmente sofre com muita frequência. Não toma tantas goleadas, média de 1,5 de gols sofridos, também não marca tantos gols, média de 1,45. A Juventus não tem um dos melhores ataques, está criando e marcando pouco com o Thiago Motta, 17 gols marcados em casa é pouco, mas é uma defesa muito sólida. O aproveitamento da equipe do Empoli é melhor, é claro que o Empoli finaliza menos no gol, mas tem um aproveitamento melhor em relação a finalizações. O primeiro tempo do Empoli é superior ao da Juventus. Olha isso. Com mais vitórias, mesmo número de derrotas, mais gols marcados, quase o dobro, porém, dobro também de gols sofridos. Aonde acelera para marcar, acaba também deixando espaço para sofrer. No segundo tempo, a Juventus é melhor, com mais vitórias, menos derrotas, e aí sim com mais gols marcados e menos gols sofridos. Então, a gente olha para essa cotação aqui da Juventus inicialmente, de 1,38, e entende que ela engloba os 90 minutos. Mas, quando a gente entende que o primeiro tempo da Juventus
na maioria das vezes é pior do que o do Empoli, eu olho para essa cotação com um pouco mais de receio. E eu posso te aconselhar a não abraçar a Juventus a qualquer preço. Porque se ela tende a jogar melhor no segundo tempo, talvez eu consiga pegar também uma cotação mais elevada. Então já fica a dica aqui para você que é um punter, tentar buscar uma cotação da Juve mais alta. Theo, eu sou um trader. Vou buscar cenários e recortes dentro do primeiro tempo, por exemplo, para trabalhar a favor da Juventus. Tudo bem? Tudo bem. Desde que você entenda o risco de um Empoli que costuma abrir o placar com frequência e que tem um aproveitamento de finalizações muito bom. Então o risco de você tomar um gol contra a posição pode ser alto, tá bom? Em relação a mercado de gols, nós tivemos 73% dos jogos da Juventus em casa apenas com over 1,5 e 100% dos jogos do Empoli fora com over 1,5, porque é um time que marca e sofre na maioria das vezes, tá? Então, do pré-live partiria de um contexto de uma partida para, no máximo, de 2 a 3 gols. Não esticaria tanto a corda. Qual que é o cenário que pode potencializar esse jogo? Como eu sempre gosto de falar, se eu tenho uma equipe mais forte ofensivamente que a outra e defensivamente uma equipe mais frágil que a outra, e a gente sabe que defensivamente o Empoli é mais frágil, quanto mais desesperado o Empoli estiver, melhor. Então, se o Empoli estiver atrás do placar cedo no jogo e eu conseguir identificar que a Juventus quer contra-atacar, que ela não está ansiosa só para marcar um gol e depois recuar, aí pode ser interessante buscar mais gols. Mas no pré, eu não viria para trabalhar gols nesse jogo. É provável vitória da Juventus? Olha, é muito possível que a Juventus vença esse jogo, mas eu não colocaria meu dinheiro a 1,38. Para valer a pena, talvez uma cotação mais próxima de 2. Não porque a Juventus não tem qualidade, ela até tem. Mas essa temporada ainda é uma temporada de teste, uma temporada que ela não está entregando tanto. E não porque o Empoli é um grandíssimo time, mas porque o Empoli tem uma coisa que talvez esteja faltando para a Juventus nessa temporada: gana. E mesmo com uma qualidade menor, o Empoli vai para cima e consegue, na maioria das vezes, marcar contra os seus adversários. Eu não duvido que consiga abrir o placar aqui com a Juventus, ou que empate o jogo. Então, para trabalhar a favor da Juve, eu tenho que colocar dentro desse pote todo, todas essas informações de risco. E aí, tentar buscar uma cotação um pouco mais elevada. Só para finalizar, em relação a momentos dos gols, o Empoli marca muito mais no primeiro tempo, principalmente no final da primeira etapa, e a Juventus marca no meio do primeiro tempo e principalmente no final do jogo. E ambas as equipes sofrem com bastante frequência nos minutos finais. Então, olha só, o Empoli sofre mais de 40% dos seus gols dos 15 minutos finais para parte dos acréscimos. Então, para você que gosta de trabalhar um over limite, pode ser um cenário bem interessante se a partida estiver desempatada, tá bom? Pensa nisso. Às 10 horas da manhã, na La Liga, o Barcelona enfrenta o Alavés com uma cotação de 1,20, depois de enfrentar um período mais nebuloso, mais tenebroso dentro de casa. O Barcelona voltou a vencer com uma grande goleada de 7-1, né? Aquele placar que nenhum brasileiro gosta de lembrar, contra o Valência. Mas é um Barcelona que, apesar de ter marcado com bastante frequência, é o melhor ataque da competição, um dos melhores ataques da Europa, né? O Hans Flick tem esse fundamento de fazer os seus times jogarem muito para frente, né? A gente lembra do Bayern de Munique, campeão de tudo, que marcou muitos e muitos gols, mas o Barcelona também tem sofrido, né? O time do Barcelona sofreu contra o Leganés, 2 contra o Atlético, 1 contra o Getafe e 1 contra o Valência. Então, defensivamente, também tem sido um pouco mais preocupante. O time do Alavés vem de uma vitória nos últimos jogos e, se a gente filtrar como visitante, venceu o Betis, mas vinha de 2 empates e 2 derrotas. Aí a gente tem que calcular o peso dessas derrotas, né? Contra o Villarreal está numa fase muito boa, está lá em cima na tabela, na 5ª colocação, e contra o Atlético de Madrid, 2º colocado nesse momento. O Barcelona pode até tentar encostar. Então, são derrotas normais. Empatou com o Osasuna, que nesse momento está aqui no meio da tabela, e com o Valência, que está abaixo da tabela do Alavés. Então, esse empate contra o Valência, você pode considerar normal se você entender que jogar no Mestalla é difícil, realmente é difícil. E venceu o Betis. Essa foi uma grande vitória. Então, conseguiu, nos últimos 5 jogos, marcar gols em 4 e, na maioria das vezes, até marcando mais do que 1. Marcou 2 contra o Valência, 2 contra o Osasuna e 3 no Betis. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Barcelona estancou ali o problema depois de 3 derrotas consecutivas dentro de casa, com uma vitória, como eu falei, contra o Valência, e o Alavés também venceu o último jogo. Mas, obviamente, o Barcelona ele impõe um respeito muito maior, né? Falhou em marcar poucas vezes, marcou 27 gols, praticamente o dobro de gols do que o Alavés, saiu na frente em quase 80% dos jogos, mas tem sofrido com alguma frequência, uma média de 1 gol por jogo. O Alavés não sai tanto na frente do placar, até um número interessante para um visitante, quase 50%, mas o Barcelona faz com que esse número seja menos atrativo, né, por conta da diferença. É um time que sofreu 22 gols, uma média de 2 gols sofridos
por jogo. O aproveitamento do Barça é superior, o primeiro tempo do Barça é melhor. Então, para você que trabalha back favorito, já é diferente do contexto da Juventus, né? Eu sempre gosto de fazer essas comparações. Olha a 1,38 da Juventus e o jeito que a Juventus joga no primeiro tempo. Agora olha a 1,20 do Barcelona e vê o jeito que o Barcelona joga no primeiro tempo. É diferente. É claro, o Barcelona pode não começar jogando bem esse jogo. Paciência, faz parte, a gente não entra. Agora, se começar entregando o que geralmente entrega, pode ser sim um bom jogo para se trabalhar aqui, um back favorito no Barcelona. Até ficou azul aqui, ó. Tomara que seja um bom sinal. Voltando, no segundo tempo já é uma queda de aproveitamento do Barcelona. O número de vitórias cai, o número de derrotas aumenta, o número de gols marcados cai e o número de gols sofridos aumenta, né? Mas nós ainda temos um Alavés com dificuldade, inclusive um Alavés que sofre muito na segunda etapa. Isso potencializa uma possibilidade de jogo para gols caso o Barcelona esteja na frente do placar. O time do Barça, quando pega times fechadinhos, consegue finalizar muito bem de fora da área. Então essa é uma arma interessante. Assim como a bola aérea, como eu falei recentemente do Al Hilal, lembra que foi enfrentar o Al Dodge, que venceu por 4-0? A bola aérea é um trunfo. Ou a finalização de fora da área também, né? Porque você consegue desbloquear defesas que geralmente ficam fechadas. É um Barcelona que em 78% dos jogos em casa teve 2,5 gols e um Alavés que em 82% dos jogos fora teve over 2,5. Então também temos aqui uma possibilidade muito grande de um jogo para 3 gols, tá bom? A maioria dos gols marcados do Barcelona, primeiro tempo, principalmente na meiuca do primeiro tempo, e é um time que sofre mais na segunda etapa, principalmente na saída para o jogo. O time do Alavés marca mais nas extremidades, começo do jogo e final da partida. Para você que gosta de trabalhar aqui um over limite, assim como no jogo da Juventus, dá para perceber ali que o Alavés vai pro tudo ou nada no final e é sim um time que acaba sofrendo bastante, inclusive sofreu mais do que marcou. Então, esse contexto de um jogo desempatado, claro, o Barcelona não pisa no freio, continua indo para cima, pode ser interessante. E eu não duvido de ambas marcam, porque é um time do Barcelona que tem sofrido com frequência, tá? A gente vê aqui, ó, são 22% dos jogos apenas que o Barcelona deixa de marcar, 67% dos jogos do Barça em casa são com ambas marcam e 73% dos jogos do Alavés também tem ambas marcam. Vamos ver só o histórico recente dos dois na casa do Barça. 2-1, 1-1, 5-1, 4-1, aí um 3-0, 2-1, 2-1, 2-0, 6-1, 3-2. Já deu para perceber que é um jogo com contexto sim muito interessante para a possibilidade de ambas marcam. Outra informação aqui, ó, nas últimas partidas entre eles, o Barcelona venceu 4, não perdeu nas últimas 15, o Alavés sofreu em 19 consecutivamente, ambas marcam em 5 das últimas 7 e o Barcelona saiu na frente em 5 das últimas 6 partidas, tá bom? Claro, não posso deixar de mencionar os nossos destaques ofensivos, Robert Lewandowski com 17 gols, Lamine Yamal com 5 gols e 10 assistências e Rafinha, como tá jogando bola, 12 gols e 6 assistências para o brasileiro. Passando para a Inglaterra, às 11 horas temos o Tottenham fora de casa contra o Brentford e aqui o mercado já deu uma resposta de uma possível pergunta, né? Se o Tottenham poderia se complicar ou não. Tanto é que a cotação do Tottenham já não é nem próximo de um favoritismo. O favoritismo aqui está com o Brentford. Por quê? Porque o Brentford dentro de casa é um dos melhores mandantes da competição, está na 4ª colocação, esteve até melhor, teve alguns deslizes nas últimas 4 partidas e o Tottenham fora de casa é um dos piores visitantes, não vou exagerar, né? É metade ali dos piores visitantes. Mas teve 3 vitórias em 11 jogos e teve 7 derrotas. O Leicester, que está na penúltima colocação de visitantes, também teve 7 derrotas, né? Então um time que perde demais. Então por isso que o mercado já perdeu um pouco da confiança do Tottenham, que classificou também para as oitavas de final da Europa League depois de vencer a equipe do Elfsborg com a maioria dos garotos em campo, né? Olha só no PDF de apoio como vem uma sequência ruim o Brentford. Vinha numa fase muito boa, muito sólida, complicando a vida de todo mundo, 2 derrotas. E aí teve um empate, que foi contra o City, aí depois mais uma derrota para o Liverpool, né? Já o Tottenham vem de 3 derrotas consecutivas. Vamos dar uma olhada nos últimos confrontos que as duas equipes fizeram. Vou só filtrar esse torneio, tá? Não vou colocar Europa League, Copa da Liga Inglesa, não. Olha só, o Tottenham veio numa sequência de 4 derrotas consecutivas, perdeu em casa para o Newcastle, fora de casa no Derby do Norte de Londres para o Arsenal, fora de casa para o Everton, dentro de casa para o Leicester. Vamos entender o peso dessas derrotas aqui. Perder para o Leicester. Hoje o Leicester briga contra o rebaixamento. Derrota péssima, né? Principalmente na sua casa. Tem toda aquela provocação do Vardy e tudo mais. Perdeu para o Everton. O Everton também tende a brigar contra o rebaixamento. O Tottenham está ali encostado com o Everton na tabela de classificação. Olha só, 24 pontos para o Tottenham, 23 para o Everton.
E o Leicester tá ali, ó, também na parte de baixo. Então é uma derrota ruim. Perdeu para o seu maior rival. Outra derrota ruim. Claro, aqui poderia cair para qualquer lado, mas o peso do derby, o peso do clássico, sempre pressiona a equipe perdedora. Né? Perdeu em casa para o Newcastle, tudo bem, o time do Newcastle está lá em cima na tabela, ainda assim é uma derrota em casa, né? E aí empatou com o Wolverhampton está dentro da zona de rebaixamento, então olha, contra Leicester, Everton e Wolverhampton, times que estão abaixo do Tottenham, o Tottenham somou 1.1 e depois perdeu para a equipe do Forest, tudo bem, o Forest também está lá em cima e foi fora de casa. O time do Brentford, vamos lá para os jogos lá atrás também, tá? Perdeu fora para o Chelsea, marcando gol, perdeu em casa para o Forest, empatou com o Brighton, fora de casa, perdeu para a equipe do Arsenal em casa, venceu e goleou o Southampton, que é uma equipe de lanterna da competição hoje, conseguiu complicar a vida do City, vocês não estão vendo porque eu não cliquei, porque eu sou burro, conseguiu complicar a vida do City 2-2 e perdeu para o Liverpool. Só que essa derrota para o Liverpool, primeiro, é totalmente compreensível, né, o líder da competição, e também foi lá no finalzinho. Então conseguiu segurar o Liverpool com muita maestria, pelo menos até o final. E venceu o Crystal Palace fora de casa. Então, eu consigo hoje criticar e pesar mais as derrotas do Tottenham do que criticar tanto assim o time do Brentford, que continua tendo uma fase muito boa dentro de casa. Como dá para perceber, é um Brentford que marcou bem mais gols do que o Tottenham, né? Quase 2.5 de média de gols marcados, mas também é um time que sofre muito. Então é um time que entrega o quê? Entretenimento. É um Oscar para esse time aqui de artista, né? 23 gols sofridos, ultrapassando aqui 4 gols de média dentro de casa. Sofre gol em todo o santo jogo, isso é ótimo, né? Porque enfrenta um time também do Tottenham que adora marcar fora, que falha pouco em marcar, então a gente já começa pensando numa possibilidade de overgoals por aqui. Não duvido de um jogo para correção de preço, afinal de contas nós temos sim um Brentford favorito, e eu concordo com o mercado, mas nós temos um Tottenham que se adapta ao jogo reativo, ao jogo de velocidade, que tem sim alguns desfalques, Brennan Johnson, se não me engano, Solanke também é desfalque, se não me engano, o Romero também está lesionado, mas nós temos o Heung-min Son, que é um jogador que, se tiver disponível, de muita velocidade, tá? Então, e pode também mesclar alguma garotada que jogou contra o Wolfsburg, que jogou muito bem. Então, o Brentford pode sim se complicar. Se ele é um favorito, ele pode se complicar por aqui, tá? E eu não duvido desse mercado de gols. Os dois times jogam bem na primeira etapa e 2 quedas de aproveitamento na segunda etapa. O time do Tottenham e do Brentford utilizam muito bem a bola aérea, mas é o Tottenham que sofre com mais frequência nesse fundamento. 75% dos jogos do Brentford com over 2,5 em casa, 64% dos jogos do Tottenham fora com a mesma situação de 2,5. O Tottenham marca bastante gol no comecinho do jogo, olha ali mais um motivo para talvez uma complicação do Brentford. 53% dos gols marcados pelo Tottenham são ali até o minuto 30 do primeiro tempo. E o Tottenham depois começa a sofrer gol ainda no primeiro tempo, no final da primeira etapa. Já o time do Brentford marca bastante no primeiro tempo, também sofre bastante, e no final do jogo. Então acaba sendo um over HT também bem interessante, se você tem metodologia. Lembrando, isso aqui não é dica, eu estou levantando uma possibilidade em cima dos cenários de informações coletadas para ver se encaixa na sua metodologia. Theo, eu nunca trabalhei em mercado de over HT. Você me aconselha a fazer isso hoje? Se você vai fazer para experimentar, coloca uma stake pequenininha e beleza. Agora, não como a sua metodologia principal se você está começando agora. Não vai colocar stake cheia. Começa devagar. Faz aquela metodologia do mercado de gols que eu ensinei agora há pouco, num vídeo que eu postei, como apostar em gols da forma correta. Aplica isso no mercado de HT também se você tem a intenção de aprender um pouco mais. Beleza? Destaques, como eu falei, da equipe do Tottenham. Tá aqui os goleadores. O Heung-min Son com 6 gols. O Solanke está lesionado. O Kulusevski com 6 gols também. E o Maddison com 8 gols. Do lado do Brentford temos o Mbeumo. Acho que é assim que se fala, Brian Mbeumo, esse M deve ser mudo, com 14 gols, e o Issa com 10 gols marcados. Fica de olho, tá? São dois jogadores que marcam com muita frequência. Eu, se fosse invertido, diria que o Tottenham poderia se complicar, porque o Brentford é um bom time mandante. Mas, como é o Brentford favorito, ele também pode se complicar. Não é que o Tottenham é um espetacular visitante, não. Mas é que o momento do Brentford, e aí vale aquele zoom, aquela lupa, é um momento ruim, que foram 4 jogos sem vitória. Só que os pontos perdidos pelo Tottenham são mais pesados do que as derrotas do Brentford, porque o Tottenham perdeu para equipes onde ele não deveria ter perdido tantos pontos assim. Me parece um jogo mais indicado para gols do que para pensar no mercado de resultados. Mesmo horário, às 11 horas, o United enfrenta o Crystal Palace com uma cotação de 1,91. Então você tem a possibilidade de trabalhar nesse horário tanto o Tottenham quanto o United. Se você me perguntasse qual é o time que passa mais confiança, eu demoraria pelo menos uns 40 minutos para tentar
tentar chegar numa resposta e muito provavelmente seria que eu não faço ideia. Por quê? Porque é difícil mesmo confiar em um dos dois. O Tottenham não vem nada bem fora de casa, apesar de ser um time, como eu falei, com um ataque forte, mas está desfalcado. E o United, a gente também tem essa dificuldade, porque é o início de trabalho ainda do Rubem Amorim. Dá para dizer sim, né? Por exemplo, se a gente pegar o Klopp, que ficou 8 anos no Liverpool, é o início de trabalho. O Rubem Amorim acabou de chegar, né? E tem uma cotação próxima de 2. Os últimos 3 jogos, o United venceu. A gente tem que levar em consideração isso. Isso pode facilitar um pouco o momento da equipe. Vitória contra o Rangers, vitória contra o Fulham, vitória contra o Steaua Bucareste, tudo bem. Mas na Premier League, dentro de casa, o United tem deixado a desejar nos últimos 5 jogos. 4 derrotas e apenas 1 vitória, né? Então isso realmente é um problema. E essa vitória, no meio dessas 4 derrotas, foi contra o lanterna da competição de virada. O United teve que virar no final do jogo. Então é um problema grave, né? Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, é uma equipe que sofre mais gols do que marca no Old Trafford. Isso aí é assim, para quem acompanha o United há muito tempo, é uma parada estranha, né? O United, maior campeão da Premier League, a gente não imagina que o time vai ter esse tipo de problema e continua tendo. Vamos ver até quando o Rubem Amorim consegue ajustar isso daí, né? O time do Crystal Palace saiu na frente mais vezes. Perceba que eu vou falar aqui um número que vai martelar na sua cabeça. Ele sai o dobro de vezes na frente fora de casa do que o United em casa. Isso quer dizer que o United, na maioria das vezes, ele tem que fazer o dobro de esforço nos seus jogos em casa, na frente da sua torcida. Na maioria das vezes ele tem que buscar resultado. Se ele quiser vencer, ele tem que virar. Se ele quiser pontuar, ele tem que empatar. Isso é um problema, né? Isso é um grande problema. E como é uma equipe que sofre com frequência, mesmo na frente ele corre o risco de sofrer gol. O time do Crystal Palace também falha pouco em marcar fora de casa. Então a gente tem aqui um potencial bem elevado até de um ambas marcam, tá? O time do United, o aproveitamento é muito próximo do Crystal Palace, é um aproveitamento fraco, de mais de 4 finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo do United é péssimo, mais gols sofridos do que marcados, menos vitórias. E olha que o número de vitórias do Crystal Palace não é nada lá essas coisas. E ainda assim ele é melhor que o United. 50% de derrota do United no primeiro tempo. Para você que vem para trabalhar um back favorito do United, toma juízo nessa sua cabeça. Só faz isso se no ao vivo o United estiver dando uma coça no Crystal Palace. Porque em relação a números, nada vai te levar a confiar no United no primeiro tempo. O United marca um gol a mais e sofre 7 gols a mais na primeira etapa. Menos vitórias e mais derrotas, como eu falei. No segundo tempo, ele melhora um pouco. Ele passa a vencer mais, só que ele continua perdendo mais, continua sofrendo mais gols e marca de novo um gol a mais só. Então é esse combo, é esse time que tá te passando uma cotação de 91. Você pode aceitar calado e abraçar, ou você pode ser um pouco mais pé atrás. Tem gente que fala assim, o Theo é pé atrás com todo mundo. Meu amigo, eu não quero ter certeza de nada, eu quero sempre ter dúvida. Porque o dia que eu tiver certeza de tudo, eu tô enrolado. Se eu quiser colocar dinheiro em tudo que eu acho que eu tenho certeza, eu tô enrolado. Geralmente, as pegadinhas no futebol, elas estão ali disponíveis pra gente encontrar. Quando elas acontecem, tá? Porque às vezes elas passam maquiadas. Tipo, o United vencendo o Southampton por 3-1. Pô, foi 3-1, jogo mole. O United teve que virar no final. Então ele teve flertando com a complicação. É igual aqui contra o Crystal Palace. Não é um time que sai tanto na frente do placar. O Crystal Palace sai o dobro. Não é um time que tem um bom primeiro tempo. O Crystal Palace é melhor. E olha que o primeiro tempo do Crystal Palace não é tão bom. E não é um time tão superior assim na segunda etapa. É até parelho. Essa cotação de 1,91 ela pode dar fundamento. O United pode descer o sarrafo aqui no Palace e vencer por 5-0. Mas eu preciso primeiro ver para crer. Eu preciso estar acompanhando o jogo para prestar atenção e falar, opa, agora, nesse jogo, o United está sendo diferente do que ele vem jogando nos últimos jogos. E agora eu vou confiar, entende? Então eu prefiro ser, sim, um pouco pé atrás com as equipes que não me passam confiança. Beleza? Então eu prefiro dessa forma porque aí eu evito a frustração. Geralmente, a maioria das vezes que a gente se perde na parte emocional é quando a gente está mais próximo da certeza. Porque a gente está tão convicto que vai acontecer o que a gente acha que vai acontecer. Quando não acontece, a gente não tem reação. E quando você fica sem reação aqui nas apostas, meu amigo, toma. O time do United é um dos times que mais sofre de cabeça na competição. O time do Crystal Palace não marca tanto nesse fundamento, até marca um pouco de escanteio, mas o United tem sofrido bastante nesse fundamento, tá? 75% dos jogos do United em casa com over 2,5 e somente 45% dos jogos do Crystal com over 2,5. É um jogo com potencial para ambas marcam, como eu falei, mas eu olho mais carinhosamente para esse over 1,5 do que para o 2,5, a não ser que a gente já encontre um jogo desempatado no final do primeiro tempo. A maioria dos gols marcados pelo United são no segundo tempo, somando lá os últimos 30 minutos mais os acréscimos,
53% dos gols marcados pelo United. E é uma equipe que sofre muito na primeira etapa. Os primeiros minutos e os últimos minutos do primeiro tempo, 40% de gols sofridos. O Crystal Palace acelera bastante no início do segundo tempo e no final da segunda etapa e também sofre mais de 55% dos seus gols nos 30 minutos finais. Então cabe aqui também pensar com carinho nesse over limite, tá? Principais jogadores da equipe do United, o Diallo, né, com 6 gols e 6 assistências, Bruno Fernandes com 5 gols e 6 assistências, e falta muito um homem de referência no ataque para o United. Infelizmente o Rashford parece que não vai jogar com o Ruben Amorim. Ele já falou que prefere colocar o preparador de goleiro no lugar no banco do que o Rashford. Provavelmente, segundo ele, que o Rashford não se dedica em campo e é muito provável que o Rashford acabe saindo da equipe do United. Vai ter que trazer um bom nome para esse time. Sabe um bom nome para o United? Vambora. 1h30 da tarde, ainda na Inglaterra, temos um grande clássico, né? Nas últimas 2 temporadas, o clássico que decidiu a Premier League. E eu tava dando uma espiada nos jogos do City nesse mês de fevereiro. Comentei com vocês que vai ser um mês insano, né? Olha que loucura. O City, além de pegar o Arsenal agora na Premier League, pega o Real Madrid 2 vezes na Liga dos Campeões, pega o Newcastle, pega o Liverpool e pega o Tottenham, além de um jogo na Copa da Inglaterra. Então, é sim um mês tenso, mas se o City conseguir passar por ele de uma maneira boa, pode sim ser um City que chega muito forte para o final da temporada, porque enfrentou momentos terríveis contra times não tão fortes, se complicou contra equipes que na maioria das vezes ele não se complicaria. Agora, se pega uma sequência forte contra equipes fortes como Liverpool, Tottenham, Arsenal, Real Madrid e Newcastle, vamos supor que o time do City consiga passar pelo Real, consiga vencer o Arsenal, se aproximar do Liverpool na tabela, tem confronto direto com o Liverpool. Já pensou como vai chegar forte o time do City no final da competição? Bom, pode ser então um mês muito bom ou novamente um mês para colocar o City abaixo e já tirar completamente a chance de título, que já é difícil, do time do City. Mas aqui o foco também é o Arsenal, né? O Arsenal, com uma cotação de 1,91, é favorito, justamente favorito para esse jogo, né? O time do Arsenal, nesse momento, ocupa a segunda colocação. A distância para o Liverpool é menor do que a do City, dá para tentar buscar, mas o time do Liverpool não tem vacilado e o Arsenal pega uma pedreira, né? O Liverpool vai jogar fora de casa contra um grande adversário também, que é o Bournemouth, que não perde há 12 jogos. Eu tô gravando esse planejamento na sexta-feira e o jogo do Liverpool é no sábado, então você que vai assistir esse vídeo já sabe se o Liverpool vacilou ou não. Se tiver vacilado, ótimo pro Arsenal, que vai tentar buscar uma vitória, e é bom também até pro próprio time do City. Vamos filtrar só as competições da Premier League para ver como as equipes chegam. O time do City já melhorou muito dos últimos jogos, né? Teve ali uma derrota contra o Aston Villa, empatou com o Everton em casa, que foram resultados ruins, mas venceu o Leicester, goleou o time do West Ham, empatou com o Brentford, que é teoricamente nesse momento normal, porque o City não vinha tão bem e porque o Brentford em casa é muito chato. Venceu e goleou o Ipswich e venceu o Chelsea por 3-1 de virada, né? O zagueiro do City não começou tão bem, zagueiro novo do City, mas o time do City conseguiu a virada. O time do Arsenal vem de 4 vitórias em 6 jogos, um empate contra o Brighton fora, um empate contra o Aston Villa em casa, empates que, vamos dizer assim, são normais, principalmente contra o Brighton fora. Contra o Aston Villa em casa daria para tentar forçar um pouco mais, não conseguiu. Venceu ainda assim o Wolverhampton, que é um time melindroso ali, mais difícil, por mais que esteja na parte de baixo da tabela. Venceu o Tottenham no derby, é importante. Venceu o Brentford fora, coisa que o City não conseguiu vencer. E venceu o Ipswich. Foi por 1-0, o City venceu por 6, mas o importante é a vitória. No PDF de apoio a gente consegue perceber ali um zoom, uma lupa no City, onde a gente consegue ver uma melhora. 2 vitórias, um empate, 3 jogos de vencibilidade fora e um time que saiu na frente em quase 60% dos jogos. Já o Arsenal vem muito bem dentro de casa, se não me falha a memória, o Arsenal é a única equipe na Premier League em casa que ainda não perdeu. Até mesmo o Liverpool já perdeu para o Forest. O Arsenal ainda não teve nenhuma derrota. O Arsenal sai mais na frente do placar do que a equipe do City e falha pouco em marcar, assim como o City também falha pouco em marcar fora de casa. A gente pode esperar aqui um confronto, pelo menos, para ambas marcam, me parece, tá? City falha pouco em marcar, o Arsenal também falha pouco em marcar. O grande problema desse jogo é que ele tem aquele cheiro de jogo de 6 pontos, onde ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, mas primeiro de tudo, né, as equipes entram para não perder, e aí fica aquele deixa que eu deixo. 1-0 nesse jogo pode sim ser goleada, entre aspas, e aí a equipe pode tirar o pé. Então, para trabalhar gols aqui, seria melhor trabalhar menos com a expectativa e mais com a visão, para você entender se os espaços depois do primeiro gol do jogo, se é que ele vai acontecer, de fato vão continuar aparecendo e as equipes vão para cima ou não, tá? 2 defesas relativamente boas,
boas, né? O time do Arsenal tem uma defesa melhor, com menos de um gol sofrido por jogo. Já a equipe do City sofreu mais do que um gol por jogo, mas não é também assim de ficar tomando vários gols. Aproveitamento de finalizações praticamente igual. Número de grandes chances criadas por jogo também muito próximo. O Arsenal tem um bom primeiro tempo com mais vitórias e menos derrotas, nenhuma derrota no caso, mas marcou a mesma quantidade de gols do City. O City sofreu 4 gols a mais. No segundo tempo, uma queda de aproveitamento do Arsenal em relação a vitórias, porém continua marcando bastante, continua sofrendo menos, então parelho pra caramba, mas o Arsenal levemente, como o mercado colocou ali, favorito. Duas equipes muito boas de bola aérea, mas não dá para deixar de comentar sobre o número de gols de escanteio ou de grandes chances criadas pelo Arsenal. Então, se você trabalha correção de preço, se você é um trader, fica de olho nas bolas paradas do Arsenal. E óbvio, se você quer confirmação de superioridade, a bola parada sim pode ser muito interessante. O time do City também tem marcado bastante nesse fundamento e é um time que finaliza muito de fora da área, tá? 55% dos jogos do Arsenal em casa e 67% dos jogos do City fora com over 2,5, mas eu gosto de pensar nesse jogo num contexto primeiro para um cenário de 2 gols, muito pensando nessa questão de um jogo de 6 pontos. E ainda acredito nesse ambas marcam. Como é um favorito que joga contra o atual campeão da competição e que nas últimas temporadas tem complicado a vida do Arsenal, para mim é um favorito que pode sim se complicar por aqui. De novo ficou azul, cliquei 2 vezes aqui, ó. Favorito pode se complicar. Significa que você não pode trabalhar a favor do Arsenal? Não, você pode trabalhar sem problema nenhum, desde que você tenha fundamento em campo para isso, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, vou colocar só na casa do Arsenal para facilitar, tá? Vitória do Arsenal por 1-0, e aí aquele jogo de 6 pontos, né? Vitória do City por 3-1, vitória do City por 2-1, vitória do City por 1-0, vitória do City por 3-0. Já consegui te passar meu ponto por aqui, né? Vitória do City por 2-0, 3-0 pro City, 2-2. Última vitória do Arsenal, sem ser essa última agora de 2023, foi em 2015. Então é sim um Arsenal que pode se complicar por aqui. E claro, temos os nossos destaques de jogadores. Do lado do Arsenal, infelizmente Bukayo Saka, se não me falha a memória, segue lesionado. Então, Kai Havertz, Martinelli, Trossard são as principais peças aqui para gols da equipe. Também, claro, o Gabriel Magalhães, que é um defensor, mas que vai muito para a área para poder cabecear, e o Declan Rice, que finaliza muito bem de fora da área. Do lado do City, o Haaland, né, que nos últimos jogos tem marcado assim, a vitória contra o Chelsea foi uma bela exibição talvez do Haaland, principalmente naquele gol de cobertura. No jogo contra o Bruges já não foi assim uma grande exibição, o Kovacic acabou jogando melhor, mas olho também nos coadjuvantes por aqui, Savinho jogando muito bem. Se não me falha a memória, o Jeremy tá fora, né, com 3 gols e 4 assistências, ele tá lesionado, se não me falha a memória, volta em março, tá? Então, dali para cima, dá para ficar de olho naquela galera mais coadjuvante, principalmente Savinho tem jogado muito bem, Guardiola também tem jogado muita bola, e olha que é um defensor, mas está sempre chegando firme no ataque. Então, para mim é um bom jogo para correção de preço, para o favorito poder se complicar, e pode ser aquele jogo de 6 pontos, então não estica tanto a corda no mercado de gols, a não ser que você já tenha uma equipe com uma vantagem de 2 ou 3 gols para um lado, para que o jogo fique cada vez mais pegado e mais espaçado. 1h30 da tarde na Alemanha, mesmo horário do jogo do Arsenal com o City, então foca no que você vai fazer, porque pode ser uma divisão aqui tensa de atenção, afinal de contas o Arsenal com o City vai exigir um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de atenção. Temos o Leverkusen enfrentando o Hoffenheim com uma cotação de 1,22. O Leverkusen nesse momento ainda em perseguição ao Bayern de Munique, porém uma distância na classificação que já chega a 6 pontos, né? E aí o Bayern do Company vai se distanciando cada vez mais. É um time realmente um rolo compressor de fazer gol, e isso vem sendo um problema para o Leverkusen, porque o Leverkusen também tem sofrido muito, e isso acaba gerando um maior esforço para vencer os jogos. Quer ver? Nos últimos jogos desse torneio, o Leverkusen sofreu contra o Freiburg, contra o Dortmund, contra o Gladbach e contra o Leipzig. Tudo bem, eu entendo. São equipes que conseguem de fato marcar gol nos seus adversários com frequência. O Freiburg é um time chato, o Dortmund é um time chato, o time do Gladbach é um time chato e o Leipzig nem se fala, né? Mas ainda assim é um time que tem sofrido mais gols do que o próprio Bayern. Então, se for para disputar de novo com o Bayern, vai ter que melhorar nesse quesito também, né? Do lado do Hoffenheim, uma equipe que só venceu uma partida fora de casa agora contra o Kiel, teve empate contra o Dortmund. Tudo bem que o Dortmund implorou por esse empate, depois de fazer o gol acabou recuando. Teve o derrota em casa para o Gladbach, derrota em casa para o Wolfsburg, derrota fora e goleada sofrida para o Bayern de Munique, que é concorrente do Leverkusen. Teve empate em casa com o Frankfurt e agora pega a equipe do Leverkusen
Leverkusen. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o momento do Leverkusen em casa é mais sólido. São 5 vitórias consecutivas, 60% das vezes saindo na frente do placar, falha pouco em marcar, mas, como eu falei, é um time que sofre com frequência, quase 1,5 gols sofrido por jogo. O Hoffenheim também sofre com bastante frequência, mais gols sofridos do que marcados, né? Mais que o dobro, só que 1 gol a mais sofrido só do que o Leverkusen. Então dá para ver que é possível criticar o Hoffenheim, mas eu não posso deixar de criticar também o Leverkusen. São situações muito parecidas, tá? O Hoffenheim não sai tanto na frente do placar, falha mais em marcar e sofre com mais frequência. O aproveitamento do Leverkusen é melhor, o primeiro tempo do Leverkusen é melhor, com mais vitórias, menos derrotas, bem mais gols marcados, marcou 10 gols a mais. Só que olha só no número de gols sofridos, é aqui que me causa a dúvida, né? É um Leverkusen que é confiável ou não? É confiável nos 90 minutos, talvez? Mas e nos recortes? E quando a gente se expõe a favor da equipe? Será que a gente conseguiria ter uma tranquilidade nesse back favorito? Essa é a pergunta, né? Porque uma equipe com uma odd de 1,22, para você que é um trader, a pergunta é, eu tenho confiança para trabalhar a favor dessa equipe? E a minha resposta para você é, acho que não, tá? Pelo menos no que tem se mostrado nos últimos jogos. No segundo tempo, de novo é um Leverkusen superior, mais vitórias, tem até um pouquinho mais de derrotas, mais gols marcados, porém, mesmo número de gols sofridos. Então, no ponto fraco do meu adversário, que é o número de gols sofridos, o próprio time do Leverkusen, que é o meu favorito, né, que é o time que eu tô querendo buscar estar a favor, não me agrada. Ele também tem problemas, né? É um time que marca bastante de cabeça, de escanteio, de fora da área, mas tem deixado a desejar na parte defensiva. 80% dos jogos do Leverkusen com over 2,5 em casa, 44% dos jogos do Hoffenheim fora com over 2,5. Dá para perceber, ó, que ele sofreu em 80% dos jogos em casa pelo menos um gol. Isso não quer dizer que ele vai se complicar por aqui, mas ele pode complicar a nossa ideia de um back favorito, como a gente gosta de brincar, de braços cruzados, que é quando a gente não precisa fazer muito esforço para ganhar dinheiro. O problema aqui é essa defesa do Leverkusen, que tem dado um pouco mais de susto. Então, se você quiser trabalhar esse back favorito, que seja ao vivo, dentro de um contexto de muita superioridade e tomando, claro, cuidado para não se distrair. E olha que é no mesmo horário do jogo do Arsenal com o City, porque estando a favor do Leverkusen, se você titubear e o Hoffenheim começar a melhorar no jogo, você pode acabar tomando não só um gol contra a posição, mas também uma correção de preço sem o gol, que pode te tirar uma quantidade maior de dinheiro, tá? Eu prefiro nesse jogo, já que eu tenho uma dificuldade defensiva do favorito, olhar para o mercado de gols. Nos últimos jogos, entre eles, nós tivemos na casa do Leverkusen 2-1, 3-0, 2-2 e 4-1 nos últimos 4 jogos. Então um cenário bem interessante para 2,5. Tá? Claro que a cotação aqui tende a estar esmagada. Eu não duvido do ambas marcam justamente pela mesma questão de que é um Leverkusen que tem sofrido também com frequência. Então se vai trabalhar a favor do favorito, procura um cenário talvez até de uma possível virada se o Hoffenheim estiver na frente. O Hoffenheim tem sofrido gol também com frequência. Ou uma possibilidade de empate anula no final. E quem sabe se você pegar um jogo empatado, uma vitória tardia do Leverkusen possa ser mais interessante. 2 horas da tarde na Itália temos derby, né? Os próximos 2 jogos a gente vai falar sobre derby, sobre sobre rivalidades grandes. E aqui nós temos um jogo muito interessante porque o Milan tem a chance, de novo, de complicar um pouco a vida da Inter. Né? Dificilmente o Milan vai chegar para disputar título esse ano aqui na Série A. Então, o que ele pode fazer é complicar a vida do seu maior rival contra o Napoli. O Napoli que vai visitar a Roma na capital e, claro, pega um jogo difícil. Se o Milan conseguir complicar a vida da Inter, já é uma coisa interessante. A Atalanta pode chegar, o Napoli pode se distanciar e tudo mais. O Milan venceu a Inter de Milão de virada no final da Supercopa lá na Arábia Saudita e aí terminou, né, um pouquinho daquela hegemonia recente da Inter de Milão para cima do Milan. Mas dá para ver que o mercado ainda respeita muito a Inter contra o Milan, porque a Inter de Milão realmente fez uma campanha muito mais sólida na Liga dos Campeões, né? A Inter de Milão passou uma boa vitória contra o Mônaco, o Milan acabou caindo para disputar os playoffs. Tudo bem? Não é também o final do mundo, mas quando a gente olha para o contexto de uma Inter de Milão fora de casa, vindo de 8 vitórias em 10 jogos e em 8 vitórias consecutivas nos últimos jogos, a gente entende que estamos de acordo com o mercado, né? O confronto do Milan vai ser contra o Feyenoord, estava conferindo aqui nos playoffs da Liga dos Campeões. Não é uma equipe fácil, tá? Não é uma equipe fácil de se enfrentar, não senhor. A Inter de Milão, como eu falei, passou direto para as oitavas. E olha só, o time da Inter saiu na frente 80% dos jogos, não falhou em marcar em nenhuma partida e em 70% dos jogos fora de casa não sofreu gol. Só que lembre-se, esse estádio
também é o da Inter. Então, assim como ela joga bem fora de casa, ela também joga bem em casa e ela sabe muito bem jogar nesse gramado. O time do Milan não sai tanto na frente do placar assim comparado à Inter, mas 55% pode ser considerado um bom número. Também é uma boa defesa, mas ofensivamente não marca tanto como a equipe da Inter de Milão. O aproveitamento da Inter é muito superior. Hoje, o ataque da Inter com o Lautaro e o Thuram, na minha opinião, é um ataque mais efetivo. No primeiro tempo temos duas equipes parelhas. O Milan vence um pouco menos e perde um pouco mais. Só que se você olhar com carinho, você vai ver que são coisas parecidas. Número de gols marcados muito próximo, número de gols sofridos, o Milan sofre um pouco mais. Vitórias e derrotas também parecido. No segundo tempo, o Milan cai de aproveitamento, mas em relação à parte de vitórias, porque não tem nenhuma derrota e teve poucos gols sofridos. Só que quando você olha para a Inter, é o dobro de vitórias praticamente, também nenhuma derrota, muito mais gols marcados, 10 gols a mais e o mesmo número de gols sofridos. Então dá para dizer que o segundo tempo é sim mais da Inter. A Inter de Milão é um time que marca muito de cabeça, o Milan também marca um pouco nesse fundamento e a Inter marca mais de fora da área. O Milan puxa esse jogo para o contexto mais under, apenas 73% dos jogos em casa do Milan com over 1,5. Já a Inter de Milão puxa esse contexto para um jogo mais over. A maioria dos gols marcados pelo Milan está no primeiro tempo, final do primeiro tempo, e no final do segundo. E a maioria dos gols marcados da Inter, curiosamente também, final do primeiro tempo, início do segundo e final da segunda etapa. Só que é um contexto de jogo para correção de preço. E é um favorito que pode se complicar, mesmo a Inter vindo de uma sequência muito boa como visitante. Por quê? Porque o Milan venceu recentemente a Inter, tem toda uma rivalidade, um contexto. E óbvio, o Milan vai tentar se esforçar para complicar a vida do seu adversário. Veio de uma derrota contra o Zagreb acabou não se classificando. O Milan, como eu falei, desceu ali para a fase de playoffs, mas vem com essa bagagem recente de um título conquistado contra o seu maior rival. Então, para mim é um jogo para correção de preço, para não focar no mercado de resultados. É um jogo que tem uma tendência grande de ser para cartões também, para quem gosta desse mercado, né? Para quem tem especialidade nele. Olha só, mais de 4,5 cartões nos últimos 4 dos últimos 5 jogos. A Inter de Milão venceu o primeiro tempo em 6 de 8, foi a primeira a marcar em 9 de 10, ambas marcam em 4 de 5 e mais de 2,5 em 4 de 5. Então dá para ficar de olho sim nesse ambas. O que me tira um pouco do contexto do 2,5, 3,5 de um jogo mais pirotécnico é a questão da rivalidade. Porque 1-0 nesse tipo de jogo é goleada, tá? Então cuidado. Se o jogo tiver 2-0 para a Inter, 2-0 para o Milan, pode ser mais interessante se expor em gols do que num jogo que está apenas 1-0 ou num jogo que é 0-0. 0-0 então nem se fala. Nos últimos jogos, entre eles, na casa ou do Milan como mandante, 2-1, 3-2, 1-1, 3-0, 2-0, 3-2, 0-0. A gente teve até um contexto bom de over. Tomara que se repita. Agora, mercado de resultados, se você é um punter, não te aconselho a assumir um lado nem vermelho, nem azul aqui. É um jogo de muita rivalidade e para se trabalhar ao vivo. Às 16 horas, temos o jogo que marca praticamente o início da temporada brasileira de futebol. Com todo respeito aos campeonatos estaduais, Botafogo e Flamengo na Supercopa do Brasil. E aqui, óbvio, um jogo parelho, né? Um jogo de rivalidade, um jogo de clássico, que eu já começo aqui com uma correção de preço. Para mim, essa cotação mais baixa do Flamengo, ela é, claro, de um mercado que traz um pouco de uma memória de um Botafogo que acabou de perder um treinador, de um Botafogo que ainda não colocou um novo treinador do lugar, de um Botafogo que perdeu algumas peças importantes, né? O Júnior Santos saiu, o Almada acabou saindo e outros jogadores importantes do Botafogo que conquistaram a Libertadores saíram, só que a gente ainda não viu o Flamengo esse ano titular com muita frequência, né? Eu trouxe aqui o jogo do Botafogo contra o Fluminense, onde a gente tem um escopo do possível time do Botafogo para essa final, né? O Savarino e o Jesus ali na frente, mas já dá para perceber algumas mudanças, né? O goleiro John permanece, mudança aqui na zaga, mudança um pouquinho no meio-campo, na parte direita, onde jogava o Júnior Santos em alguns momentos. Então, é um Botafogo que ainda vai passar por um período de reformulação. Não só nessa questão de jogadores, que ainda pode chegar mais alguém, mas do novo treinador. A ideia do novo treinador provavelmente vai ser diferente do Arthur Jorge. Então, é um Botafogo que, nesse momento contra o Flamengo, deve usar o mesmo escopo de ideias ainda de um lastro do treinador antigo. Acho muito difícil que o Botafogo comece a jogar de uma maneira muito diferente, né? Já o Flamengo, eu não sei se o Felipe Luiz vai trazer um contexto muito diferente do que ele vinha
trazendo na temporada passada. Só que a gente ainda não viu o time do Flamengo essa temporada com uma frequência muito grande. Teve o amistoso contra o São Paulo, que usou vários jogadores também, substituindo vários jogadores. Teve o jogo agora contra o Volta Redonda, na vitória do Flamengo, mas muitas trocas também, foram poucos minutos dentro de campo. É muito difícil, nesse início de temporada, você ter uma resposta sobre como uma equipe vai atuar ou não. Até porque jogadores estão saindo, né? Acabou de anunciar que o Alcaraz vai para o Everton como empréstimo, e o Alcaraz acabou de jogar contra o Sampaio Corrêa dentro de casa, né? Inclusive marcou um gol. O último gol do jogo foi do Alcaraz e ele vai para o Everton em empréstimo. Então é difícil, né? Olha só o time que ficou aqui do Flamengo contra a equipe do Sampaio Corrêa. O Alcaraz como meia, o Matheus Gonçalves, o Cebolinha voltando, né, de lesão. O Pedro ainda não tem data, pelo visto, para voltar. O Alan e o Everton no meio campo, aí uma zaga completamente reserva, o goleiro também reserva, Ayrton Lucas e Varela, que também foram mais ou menos reservas no ano passado. Então fica difícil você ter um contexto do que o Flamengo vai apresentar. O estilo de jogo do Felipe Luiz eu acho que deve se manter, mas são novos jogadores. Jogador de referência agora no ataque do Flamengo é o Juninho. O Gabigol saiu, o Cebolinha voltando, será que vai estar numa boa fase? Bruno Henrique continua ou vai pro Galo ou vai ser vendido? Quem entra agora no lugar do Alcaraz? Provavelmente o Arrascaeta. Arrascaeta tá bem para jogar, tá, né, pelo menos contra o Volta Redonda conseguiu jogar muito bem. É o Matheus Gonçalves que vai jogar? É o Luiz Araújo? É o Plata? Não sei se o Plata continua no time ou não. Então, assim, tem muitas... A gente tá com mais dúvidas do que certezas. E quando você pega as últimas finais de Supercopa do Brasil, eu gosto sempre de salientar isso, elas não são partidas pirotécnicas por acaso. E quando você pega as últimas edições de Supercopa do Brasil, elas não são pirotécnicas por acaso. Não é que as equipes têm uma defesa péssima e os ataques maravilhosos. Não, é porque é início de temporada. E geralmente início de temporada você não tem nada certo ainda. Ó. 2020, tivemos um jogo 3-0 do Flamengo contra o CAP. Em 2021, um jogo de 2-2 Flamengo e Palmeiras, e aí uma partida sendo decidida nos pênaltis. Mais um jogo com mais de 2,5. Aqui em 2022, 2-2 Flamengo e Galo, com mais uma partida sendo decidida nos pênaltis. O Galo ganhou do Flamengo nos pênaltis. 2023, 4-3 para a equipe do Palmeiras. Em 2024, a gente já teve um 0-0. Aí aquele clímax, aquela expectativa, vai ser over, mas aí um jogo de rivalidade também e um 0-0. Pode acontecer isso daqui, viu? Um jogo de muita rivalidade, ninguém quer perder, todo mundo já quer começar com o pé direito, com o primeiro título do ano. Pode ser sim um jogo mais amarrado. Por isso que eu não venho nesse jogo para trabalhar mercado de resultados. Não só pelo contexto da escalação, também pelo contexto do estilo de jogo, principalmente do parte do Botafogo, que está sem o seu treinador e agora precisa de um novo treinador, precisa de novas peças também, assim como o Flamengo deve se reforçar um pouco mais, e também pelo contexto do clássico. É difícil demais você cravar aqui nos clássicos cariocas, eu sou do Rio, um favoritismo assim, muito fácil. Se fosse uma continuidade de trabalho do Arthur Jorge e um Flamengo no final da temporada ainda, se esse jogo acontecesse em dezembro, a cotação do Botafogo, se não fosse lá pro jogo do Intercontinental, se o Botafogo tivesse que jogar a Supercopa do Brasil antes do Intercontinental, cara, era um Botafogo que estaria provavelmente com uma cotação de 1,90 contra o Flamengo. De muito favoritismo, o mercado confiava muito no Botafogo. Mas agora, com a saída do treinador e de várias peças importantes, você tem um mercado mais desconfiado, e aí puxando mais para o lado do Flamengo, que tem uma continuidade de trabalho, mesmo tendo perdido alguns jogadores, né? Então eu prefiro ficar neutro nesse ponto, trabalhar numa correção de preço por aqui, ao vivo, como um trader, não indicar nada para você que é um punter em relação ao mercado de resultados, e tomar cuidado, e também dizer para você tomar cuidado com a expectativa de gols. Deixa eu ver quantas edições nós tivemos. 1, 2, 3, 4, 5 edições. Em 4 das últimas 5 edições, jogos pirotécnicos com over 2,5. Em contextos até de 3, 4,5. Agora, em 2024, talvez num primeiro jogo ali de rivalidade local, um jogo 0-0, né? A gente teve, vou voltar de novo aqui. A gente teve, em 2020, uma rivalidade entre Atlético Paranaense e Flamengo, porque, de fato, esses dois estão se enfrentando com frequência nas Copas, né? Teve final dos Libertadores em 2022, onde o Flamengo foi campeão para cima do Atlético Paranaense. Várias decisões e vários jogos importantes da Copa do Brasil. Em 2021, Flamengo e Palmeiras, mais 2 equipes de rivalidade, principalmente em relação a Libertadores e Campeonato Brasileiro. Em 2022, de novo, rivalidade entre Flamengo e Galo, decidiram a Copa do Brasil agora recentemente. Em 2023, de novo, Flamengo e Palmeiras, mais uma rivalidade, dessa vez o Palmeiras levou a melhor. Em 2024, rivalidade local, Palmeiras e São Paulo.
dividido ali por um muro na Barra Funda. 0-0, São Paulo levou a melhor nos pênaltis. E agora em 2025, rivalidade local entre Botafogo e Flamengo. A gente pode ter um contexto de jogo pirotécnico para muitos gols, mas eu começo já com o pé atrás, pensando que pode ser um jogo mais amarrado no início, tá? Um jogo mais disputado, com mais faltas, com mais cartões, juiz tentando segurar a partida e, claro, alguns lampejos de bons jogadores que ainda permaneceram, né? A gente viu agora o jogo do Botafogo com o Fluminense, teve, se eu não me engano, 2 gols de pênalti. O primeiro gol do Botafogo, um gol de pênalti do Fluminense e um gol de pênalti do Botafogo. Um jogo um pouco mais amarrado, decidido ali nos detalhes. Então, para mim, é esse tipo de contexto que eu busco. No over, eu só vou me arriscar aqui naquele contexto que eu gosto. Jogo desempatado, 2 gols de diferença, faltando 15, 20 minutos para o final, com uma equipe atrás buscando e cedendo espaço para contra-ataque. De resto, talvez eu não vá me envolver aqui nessa questão de pirotecnia, como aconteceu de 2023 para trás. Em 2024, no clássico local, entre Palmeiras e São Paulo, a gente já viu que pode ser bem amarrado. E aí você chega no momento do jogo, se estiver 0-0, que as equipes preferem não perder do que buscar a vitória e se arriscar. Lembrando, é uma chance de já colocar o primeiro título e uma fração de dinheiro interessante no bolso logo no início da temporada. E isso diminui a tensão, aumenta a confiança do grupo e, claro, dá um ar, né, dá um caminho até de uma possível boa temporada, tá bom? Então é um Botafogo que busca continuidade, depois um Brasileiro, uma Libertadores, e o Flamengo que busca melhores resultados esse ano. Ano passado, somente a Copa do Brasil, né, se não me falha a memória, de títulos relevantes para o lado do rubro-negro. Para mim, jogo para se trabalhar ao vivo e para tomar cuidado com as expectativas. Para finalizar, vou deixar aqui embaixo várias partidas complementares, tanto no campeonato alemão, francês, na segunda divisão da Alemanha, na Série A, na Primeira Liga de Portugal, tem o Sport enfrentando o Farense, o Benfica fora de casa contra o Estrela da Amadora. Tem jogo interessante também nos campeonatos estaduais aqui do Brasil. Vou deixar tudo linkado aqui no meu parceiro Radar Esportivo. Também deixo aqui o link da minha parceira Betfair no primeiro comentário e espero você amanhã para a gente comentar sobre os jogos de segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos e um abraço.